encefalopatia crônica, tendo sido internado inicialmente na UTI em 10 de setembro de 2018, devido a pneumonia e necessidade de ventilação mecânica. Evoluiu com necessidade de suporte com oxigênio, TAF e após indicado traqueostomia. Apresenta disfagia grave, ele dá aqui o SNE, para alimentação, né? Tem indicação de realizar gastrotomia após período de descolonização. Necessita de suporte ventilatório com uso de BIPAP, né? O paciente fez diversos esquemas de antibioticoterapia durante a internação, mas no momento encontra-se sem uso de antibióticos, somente com medicações sintomáticas e outras de uso contínuo. E os anticonvulsionantes, convulsivantes, conforme indicado na prescrição em anexo. Aí ele resume tudo. Em condições de alta, com necessidade de acompanhamento por equipe de home care. Isso aqui em Fortaleza, 14 de setembro de 2018. Esse foi o relatório médico que foi posto. E no meu voto, desembargadora e nobres colegas, eu voto no sentido de que, para ser bem objetivo, a sentença de primeiro grau ela seja mantida, e que seja conhecido do apelo, todavia, pelo seu desprovimento. Voto nesse sentido. Como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Eu, como votante, também pelos argumentos expostos pelo desembargador Raimundo Nonato, como relator, acompanho o voto, mantendo definitivo o voto provisório. Passo a palavra ao desembargador Max Willam. Senhor presidente, também confirmo o voto provisório, acompanho o voto do relator. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Para o próximo processo. Presidente, ainda tem processo de minha relatoria? Da minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Não, do desembargador Paulo de Tarso e do desembargador Francisco Jucídio. Ainda tem processo? Da relatoria, não, né? Então, se a presidência permitir, eu gostaria de ratificar todos os meus votos, tanto na condição de relator, como na condição de vogal, né? Porque agora, 1 hora, aqui dentro do fórum, nós vamos fazer uma reunião. Que possivelmente há uma divergência e pode ser que seja necessário a Câmara estendida. Aí é só para saber se o senhor... Porque aí, no caso, seria o caso de dispensar os advogados, porque eles vão estar esperando e não vai ter julgamento, né? Porque a Câmara não vai estar completa. Aí, nesse caso, se vai exigir a presença do desembargador, neste caso. Tem processo que ainda vai para 1942, que tem divergência. Do meu... Mas vamos esperar mais um tempinho desse desembargador. Tranquilo. O desembargador Lucídio está dizendo que tem 3 votos vistos dele, né?
Tem um meu voto É, vista, três mas o meu votos é do rápido, é desembargador tem um. Eu aguardo, não tem problema. Então, vamos. Então, 90, Carlos André Furtado, apelante. Não se encontra. Ele se encontra virtual? Bom dia, excelências. Um momento, doutor. Perfeitamente. Apelação civil 011 979 040 2017. Quarta Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Confirma, doutor? Perfeito. Dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso. 15 minutos para a sustentação. Perfeito. Inicialmente, eu gostaria de saudar os excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes dessa terceira Câmara de Direito Privado, desse egrégio Tribunal de Justiça. De igual forma, saudar também os excelentíssimos senhores desembargadores, o ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, da Defensoria, aos senhores advogados e advogadas, servidores e demais aqui presentes, né, inclusive no virtual. Desejo um bom dia a todos. Excelências, o caso em questão é de fácil resolução, não há uma maior complexidade da matéria. O recurso aqui discutido tem como cerne a reversão da decisão de mérito proferida em sede de cumprimento de sentença, onde o magistrado de origem entendeu de forma equivocada pelo excesso de execução de pouco mais de 74 mil nos cálculos dos apelantes. Em resumo, a presente demanda refere-se a uma ação declaratória de rescisão contratual com pedido de restituição de valores, reparação de danos e tutela de evidência. A condenação das apeladas determinou o pagamento de diversas verbas devidas aos recorrentes, incluindo a devolução de valor pago pelo imóvel, danos morais, lucros cessantes, dentre outros. Com o trânsito em julgado da decisão de mérito, deu-se início à fase de cumprimento de sentença em maio de 2019, onde as apeladas deixaram fluir o prazo para pagamento espontâneo do débito, assim como não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Com a determinação do bloqueio online e constrição parcial dos valores, os apelantes continuaram perseguindo seus créditos, requerendo novo bloqueio de valores em conta, onde as apeladas novamente foram intimadas sem a devida manifestação. Somente em abril de 2021, vejam, excelências, praticamente 2 anos após o início da fase de cumprimento de sentença, é que as apeladas resolveram se insurgir, alegando um suposto erro na atualização dos valores devidos e reclamando esse pretenso excesso de execução. E aqui, excelências, é preciso ressaltar um ponto crucial do presente recurso, que é a preclusão consumativa. As apeladas foram intimadas regularmente por mais de uma vez para se manifestarem sobre os cálculos no cumprimento de sentença e não fizeram dentro do prazo legal, conforme prevê o CPC. Somente após praticamente 2 anos da intimação, as apeladas levantaram a tese de excesso de execução. Assim, não se pode aceitar esse tipo de conduta processual, que além de atrasar ainda mais o cumprimento da decisão, diz respeito à preclusão posta em discussão aqui. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras decisões trazidas ao conhecimento de Vossas Excelências por meio da apelação, já afirmou o entendimento de que questões como o excesso de execução devem ser suscitadas dentro do prazo legal, sob pena de preclusão consumativa. Portanto, é fundamental que se reconheça a preclusão, pois as apeladas tiveram a chance de impugnar os cálculos e não o fizeram oportunamente. Permitir a rediscussão, então, dessas questões após mais de 2 anos do momento correto viola o princípio da segurança jurídica e prejudica os recorrentes que apenas buscam o cumprimento efetivo da decisão judicial. Já em relação ao segundo ponto da apelação, a correção do crédito a que faz jus os apelantes, é preciso destacar a inexistência de excesso de execução, uma vez que os valores foram atualizados nos termos do que determina o colendo STJ. E aqui eu explico a Vossas Excelências. As apeladas sustentam a ideia de excesso de execução, tomando como base a ocorrência da penhora de valores em conta, o que, na visão das recorridas, já as eximiria da cobrança daquele valor. Porém, esquecem as apeladas, porque as convém, que a atualização monetária e a incidência de juros sobre os valores bloqueados judicialmente só cessam quando o credor efetivamente levanta os valores.
Este entendimento é pacífico na jurisprudência do STJ, especialmente consolidado no tema 677. No julgamento desse tema, inclusive, o Tribunal Superior decidiu que os valores depositados em juízo para garantir o pagamento ao exequente permanecem sujeitos à correção monetária e juros até o momento do levantamento pelo credor. O depósito judicial não exonera o devedor dessas obrigações, pois o valor continua a sofrer os efeitos da inflação e do tempo, devendo ser protegido por meio de sua atualização monetária. Além disso, o atraso na liberação ou no levantamento desses valores implica em uma dilação da mora, que deve ser compensada com a devida incidência dos juros respectivos. Esse entendimento busca evitar, excelências, que o credor seja prejudicado durante o tempo em que o dinheiro permanece sob a custódia judicial, sem poder dispor do valor que lhe foi reconhecido como de direito. A jurisprudência nesse ponto é clara. A mora do devedor só se extingue com o efetivo pagamento, ou seja, quando o credor obtém acesso ao valor devido. Enquanto isso não ocorre, o devedor continua responsável por pagar a correção monetária e os juros de mora, ainda que o valor esteja bloqueado judicialmente. O objetivo, excelências, da jurisprudência consolidada desse tema 677 é proteger o exequente contra a desvalorização da moeda e compensar a demora no cumprimento da obrigação. A decisão do STJ é de fundamental importância, pois busca equilibrar a relação processual, evitando que o devedor se favoreça da lentidão ou complexidade da execução, enquanto o credor é penalizado com a perda do poder de compra ou com o retardo de sua expectativa de recebimento. Portanto, excelências, aqui já me encaminhando para o final da sustentação, eu destaco que, mesmo que os valores tenham sido bloqueados judicialmente, esse bloqueio não suspende a responsabilidade do devedor em atualizar e pagar juros sobre o montante devido. A aplicação da jurisprudência do STJ, portanto, é imprescindível para evitar a subvaloração do crédito dos recorrentes e para impedir que as apeladas se beneficiem da demora da marcha processual. Isso posto, requer aos apelantes, com o devido respeito e acatamento, que Vossas Excelências julguem o presente apelo provido por toda a argumentação aqui discorrida e devidamente apresentada nos autos, revertendo-se a decisão proferida pelo juiz de origem para declarar a preclusão consumativa quanto à alegação de excesso de execução suscitado pelas apeladas, e, paralelamente, a necessidade de correção do saldo devedor até o efetivo levantamento pelos credores, inexistindo qualquer alegação de excesso de execução. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências concluam pela dúvida quanto aos cálculos realizados, que se determine o retorno dos autos ao juízo de origem, e aí, para e passo, o recálculo dos valores pela contadoria do fórum, nos termos do entendimento do colendo STJ. É nestes termos, Excelências, que eu peço deferimento. Pronto. Parabéns, doutor, pela explanação, mas eu vou ser breve porque eu não reconheci do recurso. Vou me ater somente à proposta de emenda. Direito processual civil, apelação civil, cumprimento de sentença, apelo interposto contra decisão não terminativa em cumprimento de sentença, inadequação da via eleita, recurso cabível, agravo de instrumento, por se tratar de decisão que não põe fim à fase executiva. Artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do princípio da fugibilidade, erro grosseiro, inadmissibilidade do recurso apelatório, recurso não conhecido. Passo a palavra ao desembargador Dr. Max William para proferir seu voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passo a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. De acordo, Excelência, com o voto de Vossa Excelência. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso.
como esse processo o doutor Raimundo vai votar, eu vou dar prioridade, já que ele tem que sair. 259. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. José Lucas Araújo Simer. José Lucas se encontra, o advogado. Apelação civil 022 525 936 2021. Terceira vara de família. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para sustentação. Senhora presidente, só um minuto. O senhor está pela parte apelada? Tem duas partes. Duas sustentações orais. O apelante. Então, pronto. Que aqui só tem... Doutor João Marcelo, é isso? Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para a sustentação. A não ser que tenha um motivo para não usar a pega. Se tiver algum motivo. Como já apareceu um caso, não aqui, acho que foi no Maranhão. É? Usar uma única beca. Pronto, 15 minutos, doutor. Fique à vontade.
Parabéns, doutor, pela sustentação. O advogado já dispensou a leitura do relatório, como anteriormente foi dito. Então, 15 minutos para a sustentação, doutor. Meu nome é Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira vez aqui nessa Câmara. Cumprimentar aqui ao doutor João Marcelo, doutor Paulo de Tarso, doutor Lucídio, doutor Raimundo Nonato. A gente precisa, primeiramente, estabelecer premissas do que está sendo discutido na presente ação, certo? Trata-se de um reconhecimento de união estável pós-morte a partir de novembro de 2012. Não estamos discutindo fatos pretéritos anteriores a novembro de 2012. E por que que o marco inicial dessa discussão é novembro de 2012? Porque, como bem levantado pelo advogado da apelante, havia-se um relacionamento anterior a esse fato, né? Havia um casamento, havia uma relação, entre aspas, de concubinato, mas que em novembro de 2012 houve uma separação de fato entre o falecido e a sua ex-esposa. E essa separação de fato, ela resta plenamente estabelecida nos autos do processo. E é importante a gente destacar, antes da separação de fato, como se deu o relacionamento a partir de novembro de 2012 até a data do falecimento do de cujos entre a apelada e o de cujos. Primeiro ponto, moradia em comum, como já anexado aos autos. Eles moraram em 2 endereços diferentes e moraram juntos. Admissão e contestação que o falecido, passou a morar com a apelada. Participação pública em eventos sociais, conforme diversas fotos anexadas aos autos. Viagens internacionais, nota de pesar do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará à apelada, reconhecendo-a como sua companheira. Informação à Corregedoria do Ministério Público, feita de próprio punho pelo de cujos e assinado por ele, datado de fevereiro de 2020, indicando a apelada como sua companheira. Outro ofício datado de julho de 2017, com o mesmo teor, indicando a apelada como sua companheira. E repito, estamos falando de fatos posteriores a 2012. Ok? Acompanhamento em procedimentos médicos, conforme documentação acostada aos autos. Acompanhamento do falecido nos últimos dias de vida, conforme documentação médica acostada aos autos. Plano de telefonia conjunto, despesas de plano de saúde, recibo da missa de 7º dia em nome da apelada, despesas de dentista, de viagens, filhos em comum, depoimento da senhora Carmélia, assessora do falecido, informando que reconhecia a apelada como companheira do falecido. Outra assessora chamada Rochelle, depoimento da promotora, e colega do falecido, também informando que reconhecia a apelada como companheira. E me perguntam, Lucas, como podemos destacar que houve a separação de fato? Como dito pelo nobre colega advogado, é inegável que nós vivemos numa sociedade machista. Me dói muito dizer isso, por experiência pessoal, inclusive, com uma mãe que sustentou a casa sozinha durante anos, montou sua empresa, tinha que lidar com um universo de homens que a menosprezavam e a rebaixavam por ser mulher. E esse universo machista não podemos deixar de trazê-lo à realidade dos autos do processo. Existem depoimentos que foram tomados quando da audiência de instrução no 1º grau, que as próprias testemunhas falam que o falecido jamais aceitaria um relacionamento do
da sua ex-esposa com outra pessoa por ser muito machista. Isso está nos autos. Não foi palavra por palavra, mas isso consta nos autos. E também consta nos autos diversas fotos da apelante em um novo relacionamento. E me permitam dizer, né, que a rede social ela é uma faca de dois gumes, ela vem tanto para o bem como para o mal, mas inclusive tem lá um comentário em uma das fotos: esse casal é show. Está nos autos. Não sou eu quem estou dizendo, não é a parte apelada que está dizendo, é uma conhecida do casal, tratando os dois como um casal. Então, se ambos não moravam mais juntos, inclusive ela fixou residência em Aracoiaba, salvo engano, a admissão em contestação, em 5 pontos da contestação, afirmando em que ela estava em outro relacionamento. E fotos de rede social e também depoimentos de pessoas que conheciam o falecido, informando categoricamente que ele não aceitaria uma situação dessa. Para nós, resta mais do que configurada a existência de uma separação de fato, inclusive com um novo relacionamento por parte da apelante. Repito, existem fatos pretéritos, mas o que está sendo discutido objetivamente a partir deste processo é de novembro de 2012 para frente. E de novembro de 2012 para frente, é fato que a apelada e o falecido, a apelante e o falecido não moravam mais juntos, que eles estavam em outros relacionamentos e que estavam, de fato, separados. Há ainda, para finalizar, um depoimento da assessora do falecido, informando que estava reunindo documentação para formalizar essa separação de fato judicialmente. E, infelizmente, o falecido, né, foi a óbito e não pôde concluir o procedimento. Então, excelências, essas são as minhas palavras. Eu creio que eu tenha sido breve, curto, mas objetivo nessas colocações, para trazer ao conhecimento de vossas excelências o que de fato acontece nos autos. Agradeço demais a atenção de todos. Parabéns, doutor, por sustentação. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Foi fácil o meu convencimento por conta das provas colhidas, robustas. E eu trago a seguinte emenda. Apelação, sentença procedente para declarar a união estável pós-mortem no período de novembro de 2012 até 25 de março de 2021, que é a data da morte. A pré-existência de casamento ou de união estável, a configuração legal de relacionamento qualificado como união estável, propósito de constituição de família, comprovada a separação de fato do falecido com a senhora, que é a apelante. Prova testemunhal, robusta prova testemunhal. Precedência do STJ e do TJCE. Então, eu estou votando pelo desprovimento da apelação. É como eu voto, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Também, senhora presidente, eu acompanho o relator. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado a todos. Olavo Carioca Pinheiro Barros, 000-091-964-2018. Apelação civil. Segunda vara da comarca de Senador Pompeu. Dispensa relatório, doutor. Não é ele não que está em pé? Então, pronto. Olavo Carioca. Isso levanta certo. Então, passo adiante. Ele não se encontra aqui virtual.
33. Processo de 2018. Apelação civil. Ele está aí fora, não? Olavo Carioca Pinheiro Barros. Pronto, posso passar adiante? Pronto, para frente. Pronto. Sou eu, Excelência. Bom dia. Certamente, Excelência. Senhora, só questão de ordem. O doutor Davi fala em nome do apelante, é? Sim. Então, se tiver certo aqui o roteiro... É da senhora. Da Bomar Maricultura. Da minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Sim. Sim. Está sendo provido? Tá. Deixa eu só... Notícia, um momentinho. Se o roteiro tiver correto. Pronto. É favorável, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Eu estou lembrando, processo, já sei. Foi, agora estou me lembrando de todo o processo. Então, nesse caso, eu posso proferir aqui a ementa, ler? Isso, certamente. Processual civil, apelação civil em ação de execução de título extrajudicial, exceção de pré-executividade, contrato de fomento mercantil, inexigibilidade do título, matéria inadequado à discussão em sede de exceção, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Eis meu voto. Passa a palavra ao desembargador Max William para proferir seu voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanho, senhora presidente. Tendo os eminentes julgadores acompanhado do voto de minha relatoria, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. O próximo. Paulo Fernandes Viana. De minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Apelação cível, 36ª Vara Cível. Processo 005-907-780-2009. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos para sustentação. Com a palavra, Excelência. Pronto, doutor, pode iniciar. Eminente desembargadora presidente, na pessoa de quem eu saúdo os demais nobres desembargadores, senhoras secretárias, senhoras assessores, nossos colegas advogados, uma boa tarde a todos. Senhores desembargadores, trata-se de recurso de apelação interposto em face da decisão de primeira instância que julgou extinta a ação ordinária sem resolução de mérito e condenou a hora apelante, da qual representamos, a pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Cuida-se na origem, eminentes desembargadores, de ação de cobrança de honorários contratuais, onde, no ano de 1996, o apelado, o senhor Lauro Vinhas, outorgou uma procuração aos causídicos Antônio Augusto Portela Martins e Gerson Lopes para representá-lo, o senhor, ora apelado, o senhor Lauro, juntamente com outros 2 sócios de uma empresa do qual era sócio, para representá-lo em inquérito policial oriundo de processo administrativo tributário
lavrado pela Receita Federal do Brasil. Pois bem, eminentes desembargadores, dos autos consta que em nenhum momento se discute se houve a prestação dos serviços advocatícios pelos causídicos e pela Sociedade de Advogado Martins e Lemos. A bem na verdade, a decisão de primeira instância ela é bem clara no sentido de que houve a prestação do serviço, que iniciou-se, como dito, no ano de 1996, foi apresentada a defesa no processo, no inquérito policial, foi apresentada a defesa no processo administrativo tributário e foi também representado o senhor Lauro, ora apelado, numa ação anulatória que reconheceu extinta a punibilidade do senhor Lauro no ano que veio a findar somente no ano de 2007. Portanto, mais de 10 anos que houve a prestação dos serviços advocatícios pela Sociedade de Advogado Martins e Lemos em favor do senhor, ora apelado, senhor Lauro Vinhas. O que entendeu a decisão de primeira instância foi que a Sociedade de Advogados Martins e Lemos não teria legitimidade ativa para postular em juízo, pois ela somente veio a ser constituída no ano de 1999. E aí, eminentes desembargadores, é onde entram os nossos esclarecimentos. Inicialmente, como dito, a procuração foi outorgada aos causídicos, pessoas físicas, no ano de 1996. Em 99, foi constituída a Sociedade de Advogados, da qual o senhor Augusto Martins faz parte desde o início e até os dias atuais, de modo que a Sociedade de Advogados ela é uma sociedade unipessoal, onde entende-se que ela confunde com a pessoa do sócio. Eu trouxe aqui, senhores desembargadores, eu peço licença para ler apenas dois julgados do STJ, um da terceira turma e outro da quarta turma, em que ele, de uma forma bem sucinta, ele diz o seguinte: o RESP 651.157 de São Paulo, onde, na parte da ementa, ele diz o seguinte: a Sociedade de Advogados tem legitimidade para executar os honorários advocatícios devido em processo para o qual foi outorgado mandato a um dos seus integrantes. E a outra ementa que eu gostaria de ler também bem rápida é o RESP 426.301, onde diz que a Sociedade de Advogados tem legitimidade para cobrar em seu nome a verba honorária concedida em processo para o qual foi outorgado mandato a um dos seus integrantes. Então, eminentes desembargadores, é exatamente o caso ora em julgamento. Houve a outorga de um instrumento procuratório, como dito, no ano de 1996, ao causídico, que posteriormente veio a constituir uma sociedade de advogados e que atualmente continua com essa sociedade de advogados ativa. Então, o nosso pleito é no sentido de que seja dado provimento ao nosso recurso de apelação e seja julgado o mérito, pois sequer foi analisado o mérito em razão de ter se entendido que haveria uma ilegitimidade ativa da parte autora, e seja dado provimento à nossa apelação no sentido de reconhecer a legitimidade ativa da Sociedade de Advogados Martins e Lemos. Pois não, Excelência. A senhora ia falar? Não? Desculpa. Que seja reconhecido a legitimidade ativa da Sociedade de Advogados em razão do serviço ter sido prestado por mais de 10 anos e seja dado provimento à apelação reconhecendo devido os honorários contratuais que foram celebrados entre a ora apelante Sociedade Martins e Lemos e o apelado senhor Lauro Vinhas, tendo em vista que atualmente, no que pese a prestação dos serviços honorários advocatícios por mais de 10 anos, atualmente, em razão da condenação em honorários sucumbenciais, o que ocorre é que o escritório de advocacia consta como devedor de algo em torno de R$15 mil por conta dos honorários sucumbenciais que foi imposto na decisão de primeira instância. Nesse sentido, é que já partindo para a parte final da nossa sustentação oral, nós pedimos provimento ao nosso recurso de apelação para que seja reconhecida a legitimidade ativa da parte ora apelante e dado provimento à ação de cobrança de honorários, ação ordinária de cobrança de honorários advocatícios. Muito obrigado, senhores desembargadores. Parabéns, doutor. A questão em discussão, se a controvérsia recursal em analisar se a sociedade advocatícia
A autora possui ou não legitimidade para pleitear os honorários advocatícios. Então, eu vou me ater à leitura da proposta de emenda. Direito processual civil, apelação civil, ação ordinária de cobrança de honorários advocatícios, demanda proposta por sociedade de advogados, procurações outorgadas apenas para causídicos, ausência de menção à sociedade, ilegitimidade ativa ad causa, caracterização, extinção da ação sem julgamento de mérito, precedência do STJ, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Eis o meu voto. Passo a palavra ao desembargador Marcos Filho para proferir seu voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passo a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Eu tenho uma ideia aqui, será bom colocar os votos vistas e o do 942, porque ele vai precisar sair e, resolvendo isso, ele fica liberado. Pois é, porque o Raimundo tem uma reunião importante, né, desembargador? E suspende a citação por enquanto. Tem alguma objeção? Só para resolver o problema do presidente do TRE, o desembargador Raimundo Nonato. Não. Dá? Então, pronto, vamos continuar. Então, pronto. Então, vamos. Somente uma ideia. 288, relatoria Francisco Lucídio. O advogado Hernando Garcia da Silva Júnior. 298 já foi. Então, Então, 94, no caso, de minha relatoria. Doutora Giovanni Fernandes Santos. Giovanni. Germano Monte Palácio. Então, do apelante, confirma? 012-796-846-2015. 23ª Vara Civil. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Senhora presidente, só uma sugestão. A terceira Câmara está dando provimento já, ao recurso, então não vejo se há necessidade. Pois é, não tem necessidade da sustentação oral, assim como eu penso. Não sei que o doutor Germano insista na sustentação oral. Ah, tá aqui. Porque dois iriam sustentar, não sei se... Não, porque a informação que eu tinha aqui, o doutor Giovanni não estava, foi que pediu a sustentação oral. Não, é só porque é questão do julgamento mesmo. Ah, certo. Mas não tem requerimento mas não consta aqui. Peço perdão, é porque não consta aqui bom, então eu peço desculpa, doutor, porque na informação aqui que não tinha, só para a sustentação seria o doutor Giovanni Fernandes Santos e o doutor Germano Monte Palácio. Pois eu peço perdão, senhor. Neste caso, o doutor Germano vai sustentar. Certo. Então, 15 minutos para a sustentação. Faz uma função social essencial para a justiça. Excelente.
antes de entrar propriamente no mérito do recurso de apelação, peço a Vossa Excelência para fazer um pequeno preâmbulo, uma pequena síntese contextualizando essa ação. Né? Trata-se, a presente lide, de uma ação anulatória que se pretende anular, desembargador Paulo, com um acordo que foi homologado lá em 2015, né, ainda sob a presidência do Dr. José Barreto Filho, que fez essa homologação. E todo o cerne dessa discussão, Excelência, é porque, na época, o diretor jurídico do clube, o Ricardo, igual ao que eu exerço hoje, fez a transação sem a anuência do clube, sem ter poder estatutário, e foi devidamente homologado. E aí veio o cerne da questão. O presidente em exercício na época, né, o pagador, na época era o Dr. Osmar Martins, estava saindo em 2014 e a eleição do presidente Jorge Mota. E aí, por conta da eleição dele, porque já estava no final do ano, o presidente Jorge Mota, Excelência, fez a nova desconfiação e peticionou, dizendo, inclusive, que não seria razoável fazer nenhuma proposta de acordo naquele momento, porque estava tendo uma mudança de diretoria e ele só assumiria em 2015, e por tal fato, só em 2015 é que se pensaria nisso, e com nova diretoria. Mas, naquela ocasião, o então diretor jurídico lá, o senhor Giovanni, a revelia do clube, fez esse acordo. Pois bem, esse é o cerne principal, Excelência. E aí, diante dessa surpresa, no qual o presidente Jorge Mota e o seu primeiro vice, o Enem Mourão, se viram com esse acordo transparente julgado para os. Entraram, Excelência, com uma ação anulatória para anular o acordo naquela ocasião. E esse é o cerne desse ponto da apelação. Veja bem, Excelência, a rede juíza, a doutora Fabrício, com a devida vênia, por discordar da decisão dela, uma vez que ela julgou este tipo de processo sem julgamento, né, dizendo que a via adequada não é anulatória, e sim a ação rescisória, com base no CPC de 2015. Contudo, a gente entende que há um erro material nessa decisão, porque a ação foi protocolizada dia 30 de janeiro de 2015, antes até da promulgação do Código de Processo Civil, que, uma vez promulgado em março, só teve seus efeitos vigentes em março de 2016. Então, não há por que não analisar a ação anulatória, e esse é o ponto central. Para reformar a sentença nesse sentido, para que o feito desça para a vara de origem, para que tenha o devido julgamento dessa origem. Esse é o ponto principal. Né? Colocando como tese acessório, apenas, né, caso vocês entendessem, né, na hipótese de ter uma causa madura, discutimos o mérito da ação, mas o ponto central aqui dessa oratória hoje é desconstituir a sentença de mérito do primeiro grau, que não recepcionou, aliás, que julgou extinto o feito efetivamente mérito, uma vez que a ação cabível na época é ação anulatória. Não se pode, e não é razoável, né, trazer uma lei nova para prejudicar o direito adquirido lá atrás. Inclusive, ressaltando a Vossa Excelência, que a ação foi protocolada dia 30, teve sua regular tramitação, foi admitida, foi aberta para de contestação e o processo correu normalmente. Então, a parte apelante entende que é um erro na matéria nessa decisão, portanto, ela tem que ser reformada para que o feito possa descer à instância de origem e aí a juíza possa fazer a devida apreciação de todas as provas ali constantes do feito, né, para que no futuro possa, se alguma parte foi reformada, possa subir a esse sodalício para a devida apreciação. Esse é o ponto central, Excelências, e a defesa do apelante, Excelência, a do senhor. Obrigado. Parabéns, doutor. Para o doutor Germano. Pensa a leitura do relatório, doutor. Quinze minutos para a sustentação. Boa tarde. Desembargadora Cleide Alves, em nome de quem saúdo todos os demais componentes aqui da sessão, da mesa. O
doutor Giovanni Germano já esclareceu aqui as questões pontuais aí do julgamento, mas eu gostaria de esclarecer, em cima da própria fala dele, que nós realizamos o acordo, não foi com o diretor jurídico do Fortaleza Esporte Clube, nós realizamos o acordo com o advogado constituído pelo clube, pela gestão, no caso anterior, a gestão do Dr. Jorge Mota, que estava com plenos poderes para firmar o acordo. Nós havíamos tratado dessa possibilidade de acordo durante vários meses, antes da designação da audiência de instrução, da audiência de conciliação, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2014. Né? Nessa data, o advogado não compareceu, alegou depois que não foi intimado, mas compareceu na audiência o doutor Enio Mota, como então vice-presidente eleito. Né? A eleição tinha sido no dia 1º de dezembro, eles iam assumir 1º de janeiro, e ele compareceu como ouvinte, e inclusive para reforçar um pedido que havia sido feito nos autos pelo então presidente eleito, doutor Jorge Mota, de que, como ele iria assumir em janeiro, não era o momento adequado para se fazer um acordo por uma gestão anterior, para que uma gestão nova pudesse assumir o encargo. Então, e aí nós até entendemos e conversamos com o doutor Enio no dia dessa audiência, abrindo para ele todos os valores que estavam sendo conversados com o doutor Giovanni, e a possibilidade de parcelamento. Na época, a conta atualizada estava é uma ação de regresso. O avalista, nosso cliente, teve que pagar uma conta que ele avalizou para o Fortaleza, uma conta de vultosa quantia. Nós estávamos cobrando pelos mesmos encargos contratuais que ele teve que pagar, conforme a fundamentação da ação regressiva, e na época a conta estava em R$ 2.677.000, e nós aceitávamos o pagamento de 2 milhões de forma parcelada. Passamos isso para o doutor Enio, que ficou de levar para os pares dele, para a nova gestão, e que assim que virasse o ano eles assumissem, nós iríamos conversar sobre isso, ou seja, dando a entender que a coisa estava encaminhando bem. Inclusive, o doutor Giovanni nos passou, depois, que disse, olha, eu não fui para a audiência porque eu não fui intimado, tive um problema, estava no interior, mas eu já conversei com o Jorge, o doutor Osmar Baquite, na época, deu entrevistas dizendo que ia ser solucionado, a imprensa pegou esse caso para divulgar, por conta do valor que era alto, e aí aquela normal cobrança da diretoria, e ele dizendo, não, isso vai ser resolvido, mais cedo ou mais tarde, eles vão dar um bom desconto. E o doutor Jorge Mota também confirmou em entrevistas ainda naquela época, antes de assumir, de que assim que assumisse poderia dar um direcionamento para a solução do caso. E o Giovanni até chegou a nos confirmar que, olha, em questão do acordo já está certo, nós vamos fazer, agora só ele quer assinar, porque primeiro foi ele que contraiu a dívida, palavras dele, foi ele que contraiu a dívida, quer resolver, e ele vai assumir agora, e então vai dar certo. Só vamos ver a questão de parcelamento. E aí virou o ano, ele nos fez uma contraproposta dos 2 milhões para reduzir 200 mil e pagar em 12 parcelas. Eu fui até o cliente, tive até uma certa dificuldade para convencê-lo, porque ele já estava certo que ia ser os 2 milhões, mas a gente convenceu. Rapaz, é melhor fazer logo, nós vamos homologar o acordo, você já começa a receber, e fica tudo resolvido. Então, a situação foi dessa forma. Depois apareceu todo esse problema, essa celeuma. Nenhum momento na reunião, na audiência, o doutor Enio ventilou a possibilidade do doutor Giovanni não continuar como advogado do processo. Em nenhum momento. Muito menos que estava pensando em revogar a procuração dele. O que ele alega nos autos é que, como ele era opositor político, ele deveria ter renunciado ao mandato. Não existe essa previsão em canto nenhum. A minha obrigação era de verificar se o advogado estava constituído, se ele estava com questões políticas lá internamente. Isso não veio nem para os autos, eu não tive nem como me precaver. Pelo contrário, se tivesse que ter uma presunção, era do consentimento, porque eles vão para a imprensa, dizem que o negócio vai ser feito, está sendo negociado. É só virar o ano que ele assume que a gente vai resolver. Aí o advogado me procura, está tudo certo, vamos fazer. Redigi a peça, mandei. Ele ainda questionou a questão da multa para poder
não ficar tão pesado, acertamos tudo, foi para o juiz, homologou. 2 dias depois, ele foi revogar a procuração, depois que estava homologado. E isso se arrasta, excelência, há 10 anos. Há 10 anos, o colega é advogado interno da empresa. O doutor Caetano me cobra uma responsabilidade que eu também tive meu nome assacado. Eu entendo que questões de processo é assim, eu não sei qual foi a motivação real, mas colocaram que eu tive até conluio. O acordo foi regular, o valor não prejudicava o clube, foi parcelado dentro do que eles disseram que poderiam pagar. Se não podiam pagar, aí eu também não podia ter ciência disso. A gente fez tudo dentro do normal, e aí aconteceu tudo isso e já se arrasta há 10 anos. Então, essa questão preliminar, existem realmente os entendimentos, eu não vou falar sobre ela, acho que é o entendimento que Vossas Excelências entenderem. Agora, se eventualmente for aprovada a preliminar e for anulada a sentença, a causa está madura para julgamento. Inclusive, o próprio colega pediu o julgamento da ação hoje, em razão da aplicação da teoria da causa madura. Então, diante inclusive, tem um detalhe, eles entraram não só com anulatório, essa parte o colega, o doutor não falou, eles entraram também com os embargos de declaração, alegando a mesma matéria. Esse embargo de declaração foi recebido, e aí se questionou se havia ou não o trânsito em julgado da sentença homologatória, que isso foi até o STJ, mas já transitou em julgado. O STJ reconheceu que houve o trânsito em julgado do acordo, da homologação do acordo. Isso até entendendo que quem renunciou ao prazo recursal tinha poderes para fazê-lo, ou seja, que a procuração estava intacta. Indiretamente, ele referendou a procuração que estava nos autos. Em nenhum momento eu fiz acordo com o diretor jurídico do Fortaleza Esporte Clube. Nós fizemos um acordo com o advogado constituído e que, se o Fortaleza queria destituí-lo, deveria tê-lo feito, porque ele poderia ter revogado a procuração. E teve tempo para isso, porque o acordo só foi homologado 15 dias depois que ele assumiu o mandato. E essa questão já vinha sendo discutida há muito tempo, está aprovado nos autos, inclusive o doutor Enio compareceu na audiência. Então, eram essas considerações que eu queria fazer, excelências, e pedir para que, caso a preliminar seja provida e anulada a decisão de primeira instância, que Vossas Excelências, aplicando essa teoria da causa madura, neguem provimento à apelação para julgar improcedente a ação anulatória, né, para que a gente possa seguir a nossa vida depois de todos esses prejuízos que sofremos em razão dessas questiúnculas internas que não tem nada a ver com o meu cliente nem conosco, com os advogados. Era essa a nossa fala, eu agradeço e dispenso o tempo restante. Obrigado. Parabéns, doutor. Vou ler a proposta da ementa. Direito processual civil, apelação civil, ação anulatória acumulado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, anulação de termo de acordo homologado judicialmente, sentença homologatória de transação que apenas formalizou ato resultante da vontade das partes, aplicação do artigo 486, 486 do Código de Processo Civil de 1973, vigência à época, cabimento de ação anulatória e não de ação rescisória, inaplicabilidade da teoria da causa madura ao caso concreto, recurso conhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Como voto, passo a palavra ao desembargador Max William para proferir seu voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, que considerando a decisão, que a sentença homologatória, que não enfrentou o mérito do acordo nem nada, cabe a ação anulatória, por conta disso eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Tendo os eminentes julgadores acompanhado do voto de minha relatoria, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento.
Boa tarde, Excelência. Boa tarde, vocês conseguem me ver e me ouvir? Opa. Desembargadora Cleide. Os advogados estão presentes. Os advogados estão presentes aqui aguardando. Não vamos mudar melhor presencial, porque já se encontra aqui desde 8h30. Isso. Então, eles ainda não almoçaram. 178, relatoria Max William Leite de Oliveira, 064, 329, 94, 2022. Agravo de instrumento. Nona Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Dispensa a leitura do relatório. 15 minutos, doutor. Realmente, os presenciais têm que ser atendidos, porque, devido ao horário, a audiência que eles têm que... Tem que ouvir. Boa tarde já, né, excelências? Boa tarde, desembargador Max William, desembargador Paulo de Tarso, desembargador Cílio, desembargador Cleide, desembargador Raimundo Nonato, serventuários, demais colegas aqui que estão conosco. Esse caso, excelências, é um caso muito simples de se entender, em decorrência, primeiro, vossas excelências observam que é um agravo de 2022, e o processo é um processo de 2021. Foi dado uma liminar em primeiro grau, bloqueando todos os bens do meu constituinte, inclusive de terceiras pessoas jurídicas, pai, mãe do meu constituinte, pela, a meu ver, assodada por demais decisão do juiz de primeiro grau, em decorrência de sequer ter havido contraditório e sequer ainda existe, desembargador Cílio, a audiência de instrução. Não foi feita nem audiência conciliatória nesse caso. E o processo perdura muito tempo, parado, sem movimentação, e os bens do meu constituinte todos bloqueados. Inclusive, parem, desembargador Max William, a casa em que ele nasceu, porque os pais residem numa casa desde 1970 e pouco, e essa casa foi onde ele se criou, e essa casa está bloqueada. Ele sequer ainda exercia a sua capacidade civil quando a casa foi adquirida pelos pais. Então, na exordial, ela alega, a agravada, que tinha uma união estável com o meu constituinte de setembro de 2015, vamos aqui observar as datas, excelências, a março de 2021. O agravo, o objeto desse agravo é nada mais, nada menos que objetivar a necessidade de uma correção do curso do processo de primeiro grau pela assodada decisão do juiz. Repito, com esse fundamento apresentado em contestação e, mesmo assim, ignorado pelo magistrado. Então, vamos lá. Havia a alegativa da agravada que havia união estável entre setembro de 2015 a março de 2021. Sendo que, nesse período, desembargador Lucílio e desembargador Paulo de Tarso, o agravante era casado com a senhora Andréia, que era sua então esposa, casada no papel, do período de 2007 a 2017. Então, nós temos aí uma relação formal, registrada no cartório de registro das pessoas naturais, como efetivamente um casamento, de 2007 a 2017. Então, de 2017 a 2020, ou seja, durante o fim do casamento com a senhora Andréia, em 2017, ele exerceu com a senhora Samara uma união estável no período de 2017 a 2020. Ora, excelências, repito o período em que alega a agravada na sua inicial e aqui
nas contrarrazões, de 2015 a 2021. Não preciso explicar a Vossas Excelências o tema 559 do Supremo. A preexistência de casamento de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo referente no mesmo período, em virtude da consagração do dever de fidelidade e monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, o argumento aqui do agravo é dizer o seguinte: excelência de primeiro grau, calma, tem que fazer instrução para se descobrir isso. Primeiro, ao meu ver, a ação de reconhecimento de união estável de desembargador Marcos William não é o instrumento correto, em primeira monta. Se entende-se que um reconhecimento de união estável anterior, desembargador Lucílio, foi reconhecido pela Justiça do Rio Grande do Norte, salvo o melhor juízo, tem que se discutir sobre esse ponto. E não, de forma, a meu ver, oblíqua, tentar reconhecer uma outra quando há uma vedação prevista no nosso ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal proíbe duas relações simultâneas. E o STJ também. Aí tem vários récipes que eu coloquei nos memoriais para Vossas Excelências, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, coloquei também do ministro Jorge Mussi, na Corte Especial, que é uma decisão que tem efeitos, né, mais gerais, e trouxe um posicionamento da desembargadora Maria de Fátima, Maria do Livramento Alves Magalhães, do ano de 2020, em que ela diz: é disso que o Colégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de reconhecimento simultâneo de mais de uma união estável, precedente do STJ e dessa Corte de Justiça do próprio Tribunal aqui do Ceará. E, por fim, por causa do avançado da hora, Vossas Excelências estão aqui desde cedo também, e agradeço a atenção em prestigiar aqueles que estavam presentes, e não somente os que estavam também virtuais. Os bens indicados pela agravada, desembargador Lucílio, desembargador Paulo de Tarso, desembargador Marcos William, e constritos pelo juiz de primeiro grau, foram adquiridos de 2017 a 2020. O que evidencia que nessa época era um relacionamento extraconjugal. Então, eu quero só mostrar a importância do que está se alegando aqui, algo que foi assodado, a meu ver, que necessitaria não somente de uma instrução, mas eu acho que a via não era essa. Se discute se uma outra relação de união estável, ela foi reconhecida pela Justiça, desconstituir um ato judicial, não é por outro, tem um mecanismo para isso, que eu não preciso ensinar Vossas Excelências, nem a parte agravada. Então, são com esses fundamentos que peço a Vossas Excelências que deem provimento ao agravo para tornar sem efeito a tutela concedida por assodada, lembrando que é uma tutela de 2021, desembargador Lucílio, desembargador Paulo de Tarso, 2021, nós estamos em 2024. Desde 2021, meu constituinte está com todos os bens bloqueados, cotas das empresas, imóvel do pai em que ele residiu quando era criança, tudo bloqueado, de terceiros dele, das empresas, de uma forma assodada, de 2021 para 2024, não houve instrução. Não houve instrução. E com essa argumentação que eu entendo muito válida de relações simultâneas havidas, o que é vedado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e por essa Corte judicante. Então, são com esses fundamentos, Excelências, que peço o provimento do agravo para tornar sem efeito a decisão de primeiro grau, liberando os bens e, consequentemente, pedindo para que o processo siga seu curso, aguardando a necessária e devida instrução que até hoje não se realizou. Parabéns, doutor. Passa a palavra ao relator, desembargador Marcos William, para proferir seu voto. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossas Excelências, eminentes pares. Cumprimento, parabenizo o doutor Eugênio pela sustentação. Não vamos demorar muito também, vou me ater aqui a ler praticamente a ementa, mas apenas um comentário rápido. Alguns
fatos trazidos pelo doutor Eugênio aqui, com devida vênia, vai dizer respeito a uma análise do mérito da ação, lá no juízo de primeiro grau, e no que importa realmente ao agravo, que é a questão da disponibilidade dos bens, né, que se encontram bloqueados, eu entendo que o juiz não agiu de forma assodada, muito pelo contrário, foi uma decisão segura, firme, de forma que eu estou negando e desprovendo o agravo, e com a emenda seguinte, direito de família, agravo de instrumento, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, combinado com partilha e alimentos, bloqueio de bens, possibilidade, receio de dilapidação do patrimônio comum, recurso conhecido e desprovido, manutenção da decisão. É como voto, senhor presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Eu acompanho o doutor relator, senhor presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Não, senhora presidente, tive a oportunidade de conversar com o doutor Eugênio, ele foi lá fazendo os seus memoriais, mas efetivamente entendo que a análise feita pelo desembargador Marcos William está coerente e eu vou acompanhá-lo. Eu não sei se seria o caso só de fazer uma recomendação ao juízo de celeridade lá para a tramitação do feito, né? Haja vista. Com certeza, doutor. Agora há também notícias nos autos de que a parte aqui tem evitado também, muitas vezes, ser esquivado de comparecer, então não é culpa tão somente do juiz, não. Obrigado, doutor. Tendo os eminentes jogadores acompanhado o voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Oi, sou pela pelada. Confirmo. Isso. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Vossa Excelência, advogado doutor Iane, está falando pela apelada. A sentença está sendo mantida, né? Então, eu indago da nobre advogada se ela tem interesse na sustentação oral. Não, se vai manter, né? Então, só agradecer. Então, vamos aguardar os autos provisórios dos outros desembargadores. Passa a palavra ao relator Matilde para proferir o voto. Pois não, senhor presidente. Então, eu leio a proposta de emenda. Direito processual civil, apelação civil, paciente após cirurgia bariátrica, solicitação de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, aplicação do tema 1069 do STJ, documentos que comprovam a necessidade médica das cirurgias, distintas de mero caráter estético, recusa injustificada, dano moral configurado, indenização fixada em R$5.000, considerada adequada, razoável e proporcional ao caso, alegado abuso de direito de ação e litigância predatória, não configurado, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto, senhora presidente. Obrigado, doutor. Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. De acordo, excelência. Obrigado, doutor. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Com o relator, senhora presidente. Obrigado, doutor. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada. Ainda tem advogado presencial? Tem para o advogado que está de forma virtual, Judá. Pronto, ele se encontra. Boa tarde, excelência. Consegue me ver e me ouvir? Sim. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Muito obrigado. Pelo andar da hora, já serei breve. Saúdo a todos. Boa tarde. De forma inicial,
O processo ele é uma ação que visa a anulação de um débito decorrente de um contrato de empréstimo consignado, que a autora, ora apelante, ela não reconhece, ela não assinou, e, de fato, excelências, as assinaturas ali no contrato divergem e muito da assinatura usual e convencional da apelante. Trago rapidamente 2 pontos. O primeiro é quanto à sentença de primeiro grau, que, em suas razões, o juiz fundamentou a questão do instituto da surrécio e suprécio, nesse caso, alegando que houve um lapso temporal muito grande entre o ato ilícito do banco e o ajuizamento da apresentação, mas, na verdade, excelência, destaco que a questão é do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, traz justamente o prazo prescricional de 5 anos, que foi respeitado, inclusive. Nós entramos com a ação no dia 1º de agosto de 2023, dentro desse prazo de 5 anos. Então, não há o que se falar dos institutos, do lapso temporal exorbitante. Um outro ponto, e segundo ponto para encerrar, excelências, é quanto à questão do cerceamento de defesa, porque a controvérsia é justamente sobre um contrato e a assinatura do contrato que não é da apelante. Divergem muito, tem a questão de rúbrica, e falando com a Maria das Dores, Dorinha, como nós chamamos ela aqui, ela disse que sequer sabe o que é uma rúbrica. Então, a questão da perícia grafotécnica, excelência, é de suma importância. E foi um direito negado durante todo o processo. Inclusive, nós não estamos falando sequer de preclusão, pois foi dado o momento para apresentarmos, requerimos a prova, e nós, as folhas 167 e 168, em tese de réplica, nós pedimos a perícia grafotécnica, que o juiz, ele restou silente quanto a esse pedido, ignorando a questão da prova e dando a sentença. Por esses motivos, excelências, é que nós, nesse momento, pedimos o reconhecimento do presente recurso pelo seu provimento, em todos os seus termos, para que seja anulada a sentença recorrida, de forma que o processo retorne à fase de conhecimento e seja dada a oportunidade, principalmente, que seja dada a prova pericial, decretada a prova pericial, no caso, a perícia grafotécnica. Mais uma vez, esses são os termos da apelante, pelo que agradeço pelo tempo e pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Parabéns pela sustentação. É simples esse caso abordado por Vossa Excelência. A perícia grafotécnica não foi feita, que há necessidade no juiz de primeiro grau. Então, determinei no meu voto a necessidade da perícia grafotécnica. Sentença anulada, recurso conhecido e provido. Pronto, eis meu voto. Vamos. Obrigado, excelência, e bom trabalho a todos. Pronto. Passa a palavra ao desembargador Max William para proferir seu voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhor presidente. Acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Mais uma vez, obrigado, excelência.